Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o Fiagro Vegia, tá? Um dos Fiagros com maior liquidez na Bolsa de Valores. E hoje eu vou falar ali a rentabilidade desse Fiagro, quanto ele está rendendo. A gente sabe que ele está pagando altos rendimentos ali, na casa de 19%, mas não é porque ele paga bons proventos que a gente vai comprar. Não dá para comprar um ativo de renda variável com base apenas nos dividendos, nos proventos, tá? A gente tem que analisar os riscos, a gente tem que analisar uma série de coisas e é para isso que eu vou fazer esse vídeo. Vou mostrar sim a rentabilidade dele, quanto ele está pagando de provento, mas eu vou mostrar também dos riscos que está por trás desse ativo. Ah, Felipe, possui risco? Sim, possui risco. Todo ativo de renda variável, ele possui um risco, mas a gente tem que estar ciente desses riscos. É por isso que para você investir em renda variável, você precisa estar ali num perfil de investidor entre moderado e arrojado, tá? E o Vegia, Felipe, apesar de estar pagando bons proventos, vale a pena investir? Será que é arriscado? Será que eu devo investir? É para isso que eu vou fazer esse vídeo. Então não deixe de ficar até o final. E aí sim, com base nessas informações, vai ser mais fácil vocês tomarem a decisão de vocês. Antes de mais nada, deixa nos comentários aqui, você investe em Vegia? Já tem, você gosta do Vegia? E aí, se você tiver uma opinião complementar ou uma opinião diferente, pode deixar nos comentários aqui, porque eu quero transformar isso aqui numa comunidade de investidores. Então, é interessante que vocês coloquem os seus comentários aí, para assim as pessoas terem mais uma opinião, tá? Bom, pessoal, para quem não conhece, o Vegia, ele é o Valora CRA, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, tá? Ele é um ativo que tem um valor de face muito baixo, tá na faixa de 9,37 no momento em que gravo esse vídeo. E ele tem uma alta liquidez, tá? É um dos fiagros que são mais líquidos na Bolsa de Valores. Isso é um ponto positivo em relação a ativo financeiro de renda variável. Eu sempre falo sobre isso. Sempre que a gente for analisar um ativo de renda variável, a gente tem que ver a liquidez, né? Qual é a liquidez daquele ativo? Ele é muito negociado, ele é pouco negociado. Isso porque se eu precisar vender aquele ativo, eu quero que ele seja vendido, eu não quero que demore para vender. Então, a gente precisa ver sim a liquidez. E nesse caso, a liquidez média diária ali, de acordo com o site Fundos Explorer, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, está em torno de 4,9 milhões, tá? O último rendimento, no caso hoje, 19/7, foi de 13 centavos. E eu vou mostrar ali quanto eu recebi, né, de acordo com as minhas cotas. E o dividend yield ali, que é a base dos últimos 12 meses, é de 19,02%, ou seja, é quase 20% só de rendimento que esse Fiagro distribui para os seus cotistas, né? E a gente sabe que esses proventos são isentos de imposto de renda. Está com a cota ali, o valor patrimonial de 9,50, ou seja, ele está sendo negociado hoje a 9,36. Está com deságio ali bem pouquinho, é imperceptível. Tanto que aqui no site Fundo Explorer, o PVP dele está em 1, ou seja, é como se ele estivesse negociando a cota dele ao valor patrimonial, tá? Mas a gente vê ali que está, vamos dizer, 14 centavos de diferença. Então eu baixei o relatório aqui desse Fiagro. Esse fundo é gerido pela Valora Invest e é administrado pela BTG. O fundo ele encerrou em junho de 2023 com patrimônio de 897 milhões, tá? E ele é alocado predominantemente em CRA. Está distribuído em 28 ativos. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Entre investir num CRA diretamente, que possui um risco muito maior, isso serve também para os CRIs, eu prefiro investir em fundo imobiliário ou Fiagro agora, né, que são ativos novos, porque você comprando ali uma cota, por exemplo, de R$10, que é o valor de face dessa aqui, você está diversificando o seu investimento. Em apenas um investimento, você tem, no caso do Vegia, 28 ativos. Por si só, para mim, isso é uma vantagem, tá? Os CRAs, eles não possuem garantia do FGC, então é um dos motivos pelo qual eu acho muito arriscado você investir diretamente no CRA. Então, quando você compra um Fiagro, você está comprando ali 28 ativos, 28 CRAs, né? E a gente sabe que, assim, existe o risco do CRA, mas ele possui alta rentabilidade. E no caso desses CRAs aqui,
eles possuem rentabilidade de CDI mais um pré-fixado ali, tá? Vou mostrar certinho para vocês. É por essa razão que a Regia paga altos rendimentos. A gente está com a Selic ali na casa de 13% ao ano, com mais esse valor pré-fixado que esses CRAs estão rendendo, acaba que você tem ali um percentual maior de distribuição de rendimento, tá? Essa é uma vantagem de você investir em fundo imobiliário e Fiagro, mas a gente tem que entender ali o perfil de investidor de cada um, seus objetivos, a sua análise pessoal, quais são os critérios que você utiliza para comprar um fundo imobiliário ou um Fiagro. Nesse caso aqui, para mim, esse Fiagro, ele tem uma boa liquidez e eu prefiro investir nele do que diretamente em CRAs, tá? Dando seguimento aqui à explicação, basicamente, esse rendimento, como eu falei, ele é equivalente à rentabilidade líquida do CDI mais 3,6% ao ano, com base na cota do mês anterior, tá? Então, e um dos pontos negativos aqui, pessoal, desse ativo financeiro é que a gente tem ali um certificado de recebíveis que está correndo risco ali de calote, né? Eu vou passar essa informação rapidamente aqui, que é um informativo em relação à cooperativa Languiru, tá? Um dos certificados de recebíveis do agronegócio, o Languiru, ele está passando por problemas ali, então existe o risco de calote, mas de acordo com esse comunicado, a gestora, né, ela vem acompanhando de perto esse processo de andamento e acredita que a estratégia adotada pela empresa é adequada para o momento, né? Apesar de estar passando por situações complicadas ali, a cooperativa Languiru, a gestão vê isso com bons olhos. Mas em relação à DRE aqui, também temos um ponto positivo. Por que eu falo que a gente não pode ficar só olhando para o vento? A gente tem que entender de onde está vindo esse dinheiro, tá? Como está sendo distribuído. E a gente tem aqui a DRE que mostra ali um resultado de faturamento, ali, a receita desse CRA. Ela vem crescendo, tá? Então começou ali com 12 milhões de receita no mês de abril, depois 13 milhões em maio e 13,8 milhões em junho, tá? Então a gente tem a receita crescente, porém tem as despesas aqui e os resultados, ele na verdade está mais variável, né? Então tem um resultado ali líquido de 10 milhões, 11 milhões, 11,4 e agora 10. E, pessoal, olha que coisa interessante aqui, ó. A distribuição é com base nesse resultado. Então, em abril, foi distribuído mais do que o resultado da cota, tá? Foi em maio a mesma coisa, em junho também. Então, por si só, ele está distribuindo o valor com caixa ali, né? Está distribuindo não só os resultados, mas está tirando um pouco do bolso ali, está tirando do caixa dele. E aí, por si só, isso pode ser uma coisa ruim quando a gente pensa ali no longo prazo, né? Você ficar tirando dinheiro de caixa, não só distribuindo os seus rendimentos. Mas quando você pega aqui nos últimos 12 meses, isso está sendo distribuído de forma sustentável. Então, você tem 113 milhões ali de distribuição de proventos, e enquanto o resultado dele foi 115 bilhões, ou seja, você está distribuindo menos do que você está rentabilizando, tá? Então, é uma distribuição saudável, digamos assim. Um valor que a gente pode observar também, que é um ponto positivo, é que o valor patrimonial ele está aumentando, né? 9,50, 9,51, 9,52. Ou seja, o valor intrínseco do ativo ele vem aumentando. É isso que a gente espera de um ativo financeiro, que ele valorize de fato, não só a cotação. Aquela valorização de mercado, ele não me diz exatamente se aquela empresa, aquela cota daquele fundo imobiliário está valorizando. Aquilo ali são reflexo da oferta e demanda que o mercado estipula ali, né? Se você tiver muita gente comprando, você tem a valorização da cota, muita gente vendendo a desvalorização da cota. Mas eu, como cotista, eu não quero ficar vendo, analisando a valorização, a flutuação da cota, do valor de mercado. O que eu quero ver é se o valor real da cota ele vem aumentando. É isso que eu quero para minha empresa, é isso que eu quero para minha cota. E o que eu consigo enxergar aqui
é que veio aumentando, ó, 9,50, 9,51, 9,52. Uma das coisas, um dos pontos que eu acho negativo em relação a esse ativo é a alta concentração em um CRA aqui, que é o Bela Agrícola. Ele tem 22,73% de todos esses ativos, ele representa praticamente ali um quarto ali dos ativos. Então, eu não gosto disso. Se a ideia de investir em um ativo como esse é diversificar em relação aos CRAs, já que são ativos de alto risco, eu não quero que ele fique concentrado em um ativo apenas. Então, eu achei bastante concentrado, embora eu, na última análise que eu fiz, se eu não me engano, ele estava acima desse valor. Então, parece que ele vem diluindo ali, diversificando mais o seu portfólio, tá? Ó, também tem um ativo aqui que está bastante concentrado, tem 14%. Esse é um ponto negativo, né? Mas é o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Você precisa ter uma estratégia por trás da compra de um ativo financeiro. No caso desse Fiagro, eu entendo ele como um alto risco, mas para mim ele é um risco que compensa pela rentabilidade dele. E é óbvio também que eu não vou comprar grande quantidade de ativos de alto risco na minha carteira. Isso precisa estar bem distribuído ali. Quanto maior o risco, menor a posição. Eu acho que vale a pena o risco dentro da minha análise, tá? Dentro do meu perfil de investidor. Agora você tem que ver os seus critérios aqui. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda de ativo financeiro. É apenas com intuito ali informativo, um intuito educacional. Você vê que ele tem 100% alocado em CRA, ele não possui caixa diferente de alguns ativos ali, por exemplo, o MXRF, se eu não me engano, tem 3% de caixa lá. Eu já vi o MXRF com 10% de caixa e 100% dos seus ativos são indexados ao CDI, tá? Lembrando, pessoal, que mês que vem tem a reunião do Copom, onde existe uma estimativa ali de baixar a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e a gente sabe que quando a taxa Selic ela cai, ela empurra o CDI para baixo também. Com a diminuição do CDI, diminua também a distribuição dos proventos, tá? Mas isso não é visto de uma forma negativa. Então a gente sabe ali como investidor de renda variável que quando a taxa Selic ela cai, isso é um bom indicativo. Significa que as coisas estão melhorando ali em termos financeiros ali, em termos de crédito. Então, o que eu quero mesmo é que a taxa Selic caia, tá? Por mais que o rendimento desse ativo aqui, ele sofra um pouco em relação a isso, de forma geral, eu como investidor, eu prefiro que a taxa Selic ela caia mesmo. É claro, dentro ali, se isso for sustentável, né? E pessoal, quando a gente fala de proventos, liberação de proventos, no fundo imobiliário, ele precisa obrigatoriamente distribuir 95% do seu resultado líquido ali. Já no Fiagro, eu não consegui achar essa informação. Então, se alguém souber dessa informação, se existe obrigatoriedade de distribuição de proventos, acredito que tenha também, né? Nas ações são 25%, no fundo imobiliário é 95%. E no Fiagro eu não consegui encontrar essa informação. Então a gente sabe que ele vem da costela, digamos assim, dos fundos imobiliários. É utilizado como base ali as informações do fundo imobiliário que foi criado o Fiagro, mas eu não tenho essa informação. Então se alguém tiver, deixa nos comentários aqui, tá? Se puder passar a fonte também, melhor ainda. E aqui a gente vê o histórico de rentabilidade e em relação à cota de valor de mercado, né, no caso aqui. Você vê que sempre fica ali na casa de 9,50, 9,80, tá? E a distribuição de proventos ali fica aqui, ó, CDI mais 4,57, CDI mais 7,38, então pagou 15 centavos aqui, 15 centavos em fevereiro, 13 centavos aqui, 14 centavos em abril e tá pagando 13 centavos agora. Tá? Então aqui é em relação à distribuição dos proventos dele. Bom, pessoal, e eu vou deixar aqui do lado quanto você receberia se você tivesse ali 1.000 cotas, 100 cotas, 10 cotas, tá? Essa é a rentabilidade que você teria. E quanto eu recebi do Vegia, tá? Eu tenho 20 cotinhas aqui na minha carteira pública
Para quem já me acompanha no canal, sabe que eu tenho uma carteira pública, então se você não me acompanha e quer acompanhar essa carteira também, não deixe de fazer a inscrição aqui no canal. E o rendimento das minhas 20 cotas de Vegia foi 2,60. Bom, Felipe, diante daqueles problemas todos, que pode ser que o Vegia tome um calote, você vai vender a sua cota? Não, não vou vender minha cota, também não vou comprar, porque ele já representa uma parte ali, que ao meu ver é uma parte alta dentro da minha carteira de investimento aqui, da carteira pública, e eu não quero aumentar essa posição de Fiagro dentro da minha carteira, tá? Mas também não vou vender porque o intuito é não vender ativo. Eu sigo a filosofia Buy and Hold, onde a ideia principal é acumular bons ativos, ativos de renda variável com a visão ali de longo prazo, tá? Então, para mim, eu entendo dos riscos, esses riscos ele está bem distribuído dentro da minha carteira de investimento, então eu não vou fazer a venda porque eu quero estar exposto a investimento em agronegócio. O agronegócio ele é uma potência aqui no Brasil, então uma forma de eu investir no agronegócio com segurança é através de Fiagro, tá? E dentro de todos os Fiagros, o Vegia é um dos de maior liquidez. Agora, um ponto interessante que a gente tem que entender é que, além de toda essa situação que eu mostrei para vocês, o Fiagro, eles por si só são ativos novos, né? São novos ativos ali que começaram em 2021. Então, ativo que tem pouco tempo, a gente não sabe ali do histórico, o que pode acontecer para frente. A gente sabe, a gente entende ali, de certa forma, que o agronegócio ele possui diversas variáveis que podem complicar a situação desse ativo, mas eu particularmente quero estar exposto num dos setores que mais cresce no Brasil, né? Ele representa 1/4 do PIB brasileiro e ele vem salvando ali o Brasil, a economia do Brasil nos últimos anos. Então, eu, como investidor, quero estar exposto de forma equilibrada, digamos assim. Ou seja, levando em consideração o risco-retorno, eu quero estar exposto ao agronegócio. E eu não sei, pessoal, se amanhã ou depois a cotação vai subir, se a cotação vai cair, isso não me importa. O que é importante é que o valor patrimonial, o valor intrínseco desse ativo continua sendo valorizado. E eu entendo também que eu não tenho controle sobre a gestão desse ativo. O gestor que decide ali quais são os CRIs, quais são os CRAs que vão entrar dentro desse ativo. A gestora, acredito que ela entenda ali dos riscos, risco-retorno. Eles fazem essa avaliação também e eu não tenho que me importar com isso, eu tenho que me importar com a minha carteira. E dentro da minha carteira, esse é um ativo que representa menos de 1% da minha carteira total e que dentro desse menos de 1% eu tenho 28 ativos ali. Ou seja, ele é extremamente diluído, o risco é extremamente diluído dentro da minha realidade. Agora, não é porque ele está pagando altos proventos que você vai comprar tudo de Vegia, né? Então, esse é algo que você tem que avaliar aí, tá? Cada um com a sua estratégia, seus objetivos, sua visão, tá? Um alerta que eu dou para vocês é: cuidado só com essa visão de tá pagando altos proventos. A gente não tem que ver só os proventos, a gente tem que ver o ativo de forma geral, tá? Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está começando a investir também, compartilha com um colega que está começando a investir com você também. Sinta-se à vontade se você quiser fazer a inscrição do canal aí, se você gostou da forma que eu ensino, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu tenho outros vídeos no canal aqui, veja se algum desses vídeos aqui interessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.